Fala Tipanqueca, beleza? Chegou o vídeo tão esperado e quem vai me ajudar nesse vídeo de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Lucas Carvalho aí, atleta de fisiculturismo clássico, também conhecido como o Tio Psycho, que manja muito dos hormônios. E é isso aí, se apresenta aí pra galera, mano. E é isso aí, meus caros felas, pra quem não me conhece, eu sou Lucas Carvalho, vulgo Psycho. Eu estudo sobre o universo da musculação e tudo que envolve o alto desempenho há aproximadamente 7 anos. Como o mano Caio falou, também já fui atleta. Na minha temporada de competição, eu subi no palco do brasileiro pela IFBB e de lá pra cá, manos, eu tenho me voltado cada vez mais pro meio acadêmico, pra focar cada vez mais esse tipo de informação que vocês estão vendo aqui agora. E esse vídeo aqui de colaboração com meu mano Caio, ele vai servir pra gente poder trazer pra vocês, conciliando do melhor jeito possível, na teoria e na prática, tudo aquilo que envolve as diferenças e principalmente as semelhanças dos mundos do natural e do hormonizado. Então, meus caros, sem mais enrolação, pra começar o vídeo aqui pra gente, então vamos nessa. E esse vídeo aqui, galera, a gente vai dividir em 3 pilares, que seriam eles: os ganhos, a longevidade e a dificuldade, vamos dizer assim. E essa dificuldade vai ser exatamente o quão difícil vai ser seguir ser natural ou hormonizado. O quanto isso vai custar de disciplina, de estresse mental, de cuidados, controles e etc. E dentro de cada um desses pontos, a gente vai ter que considerar que vão existir 3 casos principais. O caso daquele cara que faz tudo certo sempre, o caso daquele cara que faz tudo tocando foda-se, e o caso que a gente vai priorizar aqui nesse vídeo, que é do cara comum, que ele é dedicado, mas ele não se priva completamente de uma vida por causa disso. E galera, como isso vai deixar o vídeo relativo demais, é muito importante que além do conceito que eu já passo aqui no canal pra vocês, a gente também tenha um raciocínio flexível, porque vão existir exceções à regra. Então tudo que a gente falar aqui não quer dizer que é a regra. E só reforçando, meus caros, que exceções, elas não são tão comuns assim. Não é só porque ganhou 10 quilos no primeiro mês de academia, comendo bife, batata frita e transpirando óleo de motor, que isso significa que seja uma exceção. Mas brincadeiras à parte, manos, puxando pra gente de uma vez aqui o primeiro ponto, que vai ser basicamente o que a gente vai priorizar aqui agora, que vai ser a questão dos ganhos. E pra gente poder começar aqui, manos, obviamente colocando de maneira brusca, disparado, o hormonizado ele tende tanto a volumizar quanto a secar muito mais que o natural, muito mais rápido, mais eficiente e muito mais fácil, manos. E isso pelo simples fato de possuir correndo no sangue uma taxa do principal fucking hormônio anabólico, manos, vulgo testosterona, que pode chegar a 10, 20 vezes mais que o natural. E tem até um estudo que mostra um resultado bem interessante em relação a isso, mas a gente cita ele depois. E voltando, manos, porém, essas taxas mais altas, elas sempre vão cobrar o seu preço, se tratando de todos os sentidos, e vocês vão entendendo isso durante essa série. E agora, mano, Caio já passa pra eles qual que vai ser um dos grandes contratempos quando a gente fala da dieta. E um dos pontos muito importantes que a gente tem que levar em consideração aqui, galera, é que o natural, ele é muito mais sensível a variações hormonais. Por exemplo, tudo que acontece dentro do próprio corpo dele, ele vai sentir muito mais, e consequentemente, por ter um metabolismo menos eficaz do que o do hormonizado, ele vai levar muito mais tempo para se acostumar a essas coisas. Porém, existe uma vantagem muito grande nisso, que é, se o natural não tiver cagando muito mesmo, vai ser muito mais difícil para ele se tornar resistente à insulina do que um hormonizado, por exemplo. E o natural tende a ter maior facilidade para manipular o seu plano e corrigir erros a tempo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no caso de um booking, por exemplo, ao mesmo tempo que o natural fazendo tudo certo vai ter menos ganhos que o hormonizado, ele vai ter um período útil maior, um período maior onde ele vai permanecer sensível à insulina, ou seja, um período maior aonde o booking vai continuar trazendo resultados. E para exemplificar isso aqui para vocês, vocês já devem estar cansados de me ouvir de falar de um booking pra mim que duraria o ano todo ou até mais do que isso. E é muito mais fácil vocês ouvirem isso de um natural do que de um hormonizado, por exemplo. E já o hormonizado, manos, ele tende a precisar de períodos oscilantes na dieta, subir e descer macros com mais frequência, subir e descer calorias com mais frequência, para simplesmente poder trazer de volta essa sensibilidade àquilo que ele tá fazendo, fazer ele ficar mais sensível àquilo que ele tá comendo ali, periodizar o próprio ciclo para ficar
ficar mais sensível ao próprio protocolo de drogas que ele estiver fazendo ali, de treino e tudo mais. E de maneira geral, Felas, é como se todo o ano do natural ele se resumisse em 3, 4 meses do hormonizado. E a gente pode estender isso aqui em praticamente todos os sentidos. Por exemplo, nisso mesmo que a gente falou aqui, da maior chance de criar essa resistência à insulina, à leptina. No caso de um erro ali naquele plano que ele estiver fazendo, o hormonizado ele tem chances bem maiores de ter, por exemplo, crises monstras de fome, manos. Aquela que dói até na alma e dá vontade de comer até o algodão depois da pinada, achando que é algodão doce. Mas zoeiras à parte, é como se o natural ele fosse um carro a 30 km por hora e o hormonizado um carro a 120. Além da maior chance de conseguir desviar a tempo de um erro no caminho, passar dentro de um buraco a 30 por hora pode só te desacelerar dependendo do caso. Mas já a 120, manos, o papo é bem diferente. E uma das coisas mais importantes que a gente vai falar aqui sobre o que possibilita que o natural evolua de verdade, além de ser muito metódico na dieta ali na questão dos macros, que eu tô cansado de falar pra vocês, vai ser exatamente no treino, que eu também aqui reforço muito no canal pra vocês. E o natural, mais do que qualquer um, vai precisar de metas bem definidas, metas de progressão, de evolução. Nesse caso aqui, ao invés de as mudanças do corpo trazerem uma evolução da intensidade dos treinos, a gente vai querer forçar que a evolução da intensidade dos treinos traga os resultados para nós, que ela seja a maior responsável por isso. E é exatamente por isso que vocês já devem estar cansados de me ver falando sobre progressão de cargas aqui no canal, onde eu sempre tento bater as minhas metas pessoais de treino dentro da academia, aumentando a carga dos exercícios, mas mantendo sempre o mesmo treino, porque aumentando a carga ou uma repetição ou uma série, dessa forma a gente está aumentando o volume total de treino, que vai dar esse novo estímulo aí para o nosso músculo crescer e hipertrofiar. E é claro que fazer essa progressão de cargas e melhora na performance na academia é muito mais fácil na hora do off-season, na hora onde você tem um balanço calórico positivo, e é por isso que o off-season dura bastante tempo, para que você consiga progredir nas cargas e dentro da academia, e não estiver sofrendo os sintomas, né, ou os efeitos colaterais numa restrição calórica, que eu e aí meu amigo Lucas Carvalho vamos citar mais pra frente. Mas não é por isso que o treino dos naturais tem que ser mudado na fase de cutting, porque você ainda tem que dar aquele mesmo estímulo, aquele mesmo volume de treino que você estava dando para os seus músculos pelo menos se manterem e não catabolizarem. E essa estratégia não é exatamente das melhores para hormonizado, manos, principalmente um fela em altas dosagens de hormônios. E o porquê disso, vamos acompanhar comigo aqui. Os hormônios em geral, eles já vão aumentar seus impulsos neurais, eles já vão te dar mais força, resistência, maior adaptabilidade muscular e etc. E o fela nesse caso, ele conseguiria progredir cargas numa velocidade muito maior que o natural. Seus músculos também, eles iriam progredir numa velocidade muito maior, também acompanhando isso, na verdade. Porém, meus caros, quando a gente fala de tendões e ligamentos, o negócio já fica bem diferente, e é exatamente aí que vai morar o real problema do negócio. Exatamente, é esse risco absurdo aí de lesões que faz com que esse treino, que é uma via de regra para naturais, seja uma técnica muito avançada para hormonizados. É claro que essa estratégia não deixa de ser válida para os hormonizados, mas para atletas já mais avançados e também que usam periodização dos seus treinos, e não para quem está começando agora querendo evoluir. E é por isso também que talvez vocês ficam confusos vivendo treinar com cargas tão altas, talvez mais alta que alguns hormonizados que vocês admiram e seguem e assistem eles treinando, simplesmente porque eu venho treinando dessa forma há 5 anos, desde que eu comecei na academia, adaptando o meu corpo, a minha articulação, os meus tendões e ligamentos a esse tipo de treinamento, fortalecendo eles também, assim como também os meus músculos. E dizendo de um modo geral aqui, o treino sempre até a falha pro hormonizado, ele já vai ser praticamente suficiente para quebrar esses estados de equilíbrio, quase sempre na verdade, porque o próprio conceito de falha em si, ele também vai mudando. Cada vez mais a falha vai exigindo metas diferentes, vamos dizer assim. Porém, o caso mais seguro pro hormonizado vai ser o treino com maior impacto nas fibras musculares, aliado ali ao menor risco para as articulações em geral. Por exemplo, treinos de repetições mais altas, focados na hipertrofia sarcoplasmática e até mesmo o tão falado treino de oclusão, manos. Sim, por causa da maior preservação articular que ele traz. Enquanto o
natural ali, ele vai precisar de metas bem definidas de treino, metas bem definidas de carga, de repetições e seguir de fato essas metas para poder conseguir manter os seus resultados progressivos. O hormonizado ele já tende a ter um grande sucesso se ele simplesmente se basear naquilo ali que for a sua falha ali naquele momento. E por isso, manos, é muito comum ver atletas competitivos treinando com o mínimo de carga que eles precisam para poder ter aquele estímulo insano. E isso segue basicamente o conceito de estado de estresse, galera. Vocês já devem ter ouvido falar por aí sobre estudos em ambiente de presídio, onde eles estudam os presos e como que eles conseguem desenvolver muita massa magra lá dentro, mesmo comendo mal e fazendo treinos com volumes muito maiores do que o necessário, talvez. E é exatamente esse estado de estresse que coloca o nosso corpo num quadro adaptativo, uma espécie de estado de sobrevivência mesmo, galera. E esse estado vai sinalizar praticamente todos os sistemas do nosso corpo que é necessário que a gente mantenha essa massa magra ou talvez desenvolva mais massa magra para que a gente possa realmente sobreviver. E aproveitando o gancho aqui, mano, Caio, pra gente poder voltar no estudo que a gente falou lá no começo do vídeo. E quando a gente fala sobre isso tudo aqui, do quanto o corpo é capaz de se adaptar, nem sempre o Fela vai precisar desse quadro de estresse criado para poder ter essa adaptação. Ou seja, ele não vai precisar chegar a ser preso para isso acontecer, manos. E para começar, a gente tem que entender que a função desse quadro de estresse, no exemplo que a gente deu aqui, vai ser exatamente a de subir os níveis hormonais do Fela. Esse ambiente mais tenso, que exigiria uma capacidade maior do corpo de sobreviver ali, ele acaba que ele sobe a testosterona como base e seus derivados também. Porém, quando isso é feito de maneira sintética, ou seja, mano, simplesmente aplicando mais testosterona, o corpo também se adapta a esse quadro praticamente do mesmo jeito, que na real é um parâmetro de comparação bem interessante pra gente poder mostrar isso pra vocês, manos. E em 1996 foi feito um estudo sobre mudanças no corpo com e sem testosterona, com e sem treino. E o que rolou lá, mano? Então, galera, como o Lucas acabou de falar aqui, esse foi um estudo pra saber se os caras iriam ou não ter ganhos, treinando e sem treinar, e tomando testosterona e sem tomar testosterona. O estudo durou um total de 10 semanas e os indivíduos foram separados em 2 grupos, os que iriam treinar e os que não iriam treinar. E desses 2 grupos, eles separaram os indivíduos entre os indivíduos que iam tomar testosterona e os que não iam tomar nada, que iam permanecer naturais. E durante essas 10 semanas, várias coisas foram avaliadas e eles foram medindo as evoluções desses indivíduos. Essas evoluções foram sobre o que? Carga no agachamento, a carga no supino, seu peso corporal, o peso isento de gordura, área muscular. E a conclusão desse estudo foi bem interessante. Exatamente, meus caros, como vocês já devem ter imaginado, aqueles felas que eles estavam tunados com essa testosterona, eles tiveram resultados bem consideráveis, até mesmo sem treinar. Sim, manos, em coisa de 10 semanas, os felas hormonizados que eles ficaram sem treinar, eles tiveram um ganho de média 3,2 kg, contra uma média de 1,3 kg dos naturais que também não treinaram, enquanto os hormonizados que continuaram treinando tiveram um aumento de 6,1 kg contra 2 kg dos naturais que também treinavam. E esse aumento, manos, ele pode ser relativo quando a gente vê por quilos, igual a gente tá falando aqui. Mas se a gente for considerar a porcentagem de melhora que eles tiveram, também foram quadros absurdos. E galera, só pra reforçar aqui que de todos esses caras que participaram do estudo, nenhum podia ter realizado nenhuma forma de esporte competitivo num prazo de 1 ano. E todos que usaram esteroides no passado, drogas recreativas ou tinham qualquer tipo de distúrbio psiquiátrico foram excluídos do estudo. Sim, então todos os felas a princípio eram naturais antes de começar o estudo, galera. Eu vou deixar um link aqui do estudo na descrição do vídeo, uma versão resumida para a galera entender melhor. Mas tá gratuito pelo site, você pode acessar a versão completa se você quer entender mais sobre esse estudo. E isso serve para mostrar para vocês, manos, que é possível sim evoluir bastante natural, mas a gente não pode negar que a evolução bruta do hormonizado, ela sempre tende a ser incomparavelmente maior caso os dois se dediquem do mesmo jeito. E em contrapartida, manos, isso traz junto uma imagem de que talvez seguir o hormonizado seja muito mais fácil. E na verdade, meu caro Fela, o quadro é completamente
totalmente diferente disso. Pode até mesmo ser muito mais complicado do que vocês imaginam, mas isso a gente já vai deixar para conclusão, que vai ser a última parte do vídeo. E agora, galera, a gente vai entrar no segundo pilar essencial aqui desse vídeo, que vai ser como as coisas funcionam quando se trata sobre longevidade, falar sobre saúde, complicações e etc.